Tu pode fazer a prece, Rosalie, por nós. Vamos. Jesus amado, Mestre maior, e na tua companhia na tarde de hoje, possamos ser agraciados pela vossa misericórdia e compaixão. Possamos receber a leitura da tarde de hoje, ampliar a nossa visão e entendimento. Assim seja. Que assim seja. Então hoje nós vamos iniciar na temática da felicidade mais um novo subtema: planificação pela felicidade. Já faz aí uns 3 encontros que nós estamos aprofundando a visão da felicidade dentro da ótica da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Mas vamos aqui proceder a uma introdução através do livro Vinha de Luz, capítulo 79. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao isolamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Então vamos fazer aqui algumas observações dentro desse texto. Quando Emmanuel se refere aqui ao discípulo sincero do Evangelho, vive em silenciosa batalha no campo do coração, ele faz uma alusão clara à definição de espírita que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação íntima, pelo seu esforço em hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então esse esforço de trabalho íntimo tem uma referência grande com o que Emmanuel aqui coloca: silenciosa batalha no campo do coração. Por que batalha? Porque os verdadeiros inimigos nossos e únicos na visão imortalista do Espiritismo são as nossas imperfeições morais do passado, do presente, estabelecidas no orgulho e no egoísmo como suas principais raízes. E essa batalha nossa é nesse campo. Inclusive, nós podemos aqui nos lembrar que esses estudos que temos tido sobre despertamento do eu profundo, percepção das armadilhas do ego, tem tudo a ver com esses inimigos internos que a doutrina espírita nos chama tanto a combater. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. Segundo ponto interessante é que para que espiritualmente sejamos vitoriosos, só há um meio e um campo: esforço integral do combatente no seu campo íntimo. E por que esforço integral? Porque aqui Emmanuel faz uma referência indireta a tudo aquilo que nos prende às pseudo-realidades do mundo material em que nos encontramos. É preciso que espiritualmente acordemos, percebemos o jogo da ilusão dos sentidos e busquemos no despertamento do nosso eu profundo a solução, a busca, a maior jornada que o nosso espírito empreendeu na sua caminhada evolutiva através das experiências do corpo físico. A morte devasta-lhe o campo íntimo, submete-o ao isolamento, impele-o à meditação. Na visão espírita do indispensável despertamento da nossa consciência para a imortalidade da alma, a morte ela ganha um campo de visão totalmente distinto. Ela deixa de ser instrumento de infelicidade para ser meio de despertamento espiritual profundo em nós.
não fossem as vicissitudes do campo material, e a pior delas, entre aspas, que é a morte do corpo, nós nos enterraríamos em egoísmo, orgulho, vaidade e prepotência. Mesmo diante da fragilidade da vida orgânica, dos grandes esforços da iluminação espiritual, para a qual o Cristo tem mandado inúmeros mensageiros para a terra, nós nos recusamos ainda a esse despertamento íntegro, para o qual é indispensável a nossa vontade. E nós poderíamos dizer que hoje, diante do que nós conhecemos no Espiritismo e dessa proposta inovadora da psicologia de Joana de Ângeles, o que de fato nos falta é vontade, porque as possibilidades e os instrumentos nós temos às mãos. A maturidade reencarnatória tem chegado ao auge. Nós já nos iludimos e nos desiludimos inúmeras vezes em reencarnações, supostamente venturosas, quando nos integramos aos valores materiais, e deram tudo errado, porque a morte do corpo veio e ceifou a ilusão. Império, então voltando aqui o texto, submete ao isolamento, império à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Realmente, o tempo, que faz parte desse conjunto de necessidades transitórias do mundo material, porque, para termos uma ideia rápida, tempo só existe porque tem espaço. Espaço só existe fruto das concepções imperfeitas dos nossos sentidos físicos. Então o tempo entra aí como esse instrumento necessário para acordar a gente em busca de uma realidade mais perene, mais permanente, que realmente nos traga plenitude, que é essa que nos traz esse estudo de hoje a respeito da planificação pela felicidade, que é o tema que nós iremos entrar hoje do livro Ser Consciente. Primeiro slide. Para a planificação do ser, mediante a felicidade, o treinamento mental e emocional torna-se preponderante, a fim de facultar o nível de consciência compatível. Não há vitória sem esforço. Olha, nós trouxemos café e biscoito integral. Se alguém desejar, por gentileza, é um favor utilizar. Depois me dê a nota do café. Então, voltemos aqui ao nosso texto. Para a planificação do ser, mediante a felicidade, o treinamento mental e emocional torna-se preponderante. O que é isso? A que treinamento mental e emocional Joana de Ângeles nos chama aqui a reflexão? Esse treinamento mental e emocional, ele vem da consciência do nosso eu profundo, aonde estabelecido o seu despertamento, nós passamos a perceber que mente, pensamentos, sentimentos e emoções devem e podem estar submetidos à vontade do Espírito. Vamos aqui analisar aqui com outras palavras nesse contexto. Boa tarde. Então, para a planificação do ser mediante a felicidade, o treinamento mental e emocional torna-se preponderante. Então, como podemos fazer esse treinamento? É lógico que é através da meditação, que é o veículo e o instrumento ideal para a gente ir trabalhando o despertamento do eu profundo, da percepção da realidade transcendental que somos nós mesmos, independente de matéria, de corpo
e consciente de que os pensamentos ligados aos sentimentos e às emoções devem estar sob a vontade e o direcionamento do nosso espírito, e não o inverso, como normalmente acontece nessa grande humanidade ególatra, inconsciente dos valores espirituais, totalmente envolvida na busca desenfreada da satisfação dos sentidos físicos. Essa humanidade não tem condições de, através da meditação, como é proposta aqui, e fazer seu treinamento mental e emocional, que é preponderante, é imprescindível para a planificação do ser mediante a felicidade. Se isso não ocorrer, por que é impossível essa felicidade que é proposta desse nosso estudo? Por que é impossível? Porque nós estaríamos continuando a ser vítimas sabotadas pelo nosso ego, pelos nossos conflitos emocionais, existenciais, pelos desequilíbrios provenientes das atitudes egoístas, ilusórias. Só é possível esse caminho que nós estamos trilhando aqui em busca dessa felicidade, com o despertamento da consciência, que se dá através do uso da meditação, da reflexão, e que faculta com que o espírito assuma o comando do que ele quer pensar, do que ele sente e aquilo que lhe emociona. O caminho não há outro. Fora desse caminho, o que nós podemos ter, e que já tivemos muitas vezes, é momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de engano no jogo transitório dos sentidos, em rápidas satisfações, que muitas vezes agora nos deixam frustrados, porque na medida que o espírito vai amadurecendo sua caminhada evolutiva, ele não aguenta mais se satisfazer só com o jogo dos sentidos físicos. Essa é a questão. O problema todo é que nós, invariavelmente, somos empurrados pelas leis divinas para progredir. A lei do progresso não tem para onde. E a lei do progresso significa despertamento de consciência, superação das ilusões transitórias da matéria. Não tem para onde. A questão é se nós queremos fazer isso de uma forma rápida, espontânea, positiva e o mais depressa possível, se isso pudesse dar. Porque fora disso, é bater com a cabeça na parede, é continuar sofrendo, é continuar reencarnando e desencarnando, saindo de uma dimensão existencial para outra, levando frustrações, incompreensões, necessidades, desejos infremes que não foram satisfeitos. É isso que vai acontecer. É isso que já aconteceu conosco inúmeras vezes. Agora, nessa nossa caminhada evolutiva, nós chegamos a um ponto que poderíamos dizer crítico. É agora, com o cristianismo redivivo, com o Consolador prometido, com o Espiritismo. É agora, a gente tem que fazer isso. E por que é que às vezes a gente acha que é difícil fazer? Ou até, entre aspas, eu diria, não queremos fazer? Por causa do ego e suas armadilhas, por causa dos jogos de ilusão da matéria, dos sentidos físicos. Mas se nós dermos abertura, se nós de fato começarmos a dizer a nós mesmos, já basta, já está bom, eu não estou afim de estar reencarnando e desencarnando, como diz os orientais, na roda de Sansara, com progresso quase zero. Progresso quase zero. Bom, voltemos aqui a esse texto do primeiro slide que estamos tratando hoje, planificação pela felicidade. Vejam só,
Planificação pela felicidade é um desdobramento das aulas anteriores que já tivemos sobre outros tópicos. Voltando aqui ao texto. Não há vitória sem esforço. Olha, gente, é uma coisa que eu digo a vocês dizendo a mim mesmo. Quem disse a nós, é claro que a gente sabe que foi o nosso ego, que a gente poderia iludir-se, enganar-se na matéria à vontade, e quando quiséssemos parar com isso, era só parar. Não é assim. Como Joana lembra aqui, vai ter esforço, vai ter que ter vontade, vai ter que despertar outros ideais e objetivos prioritários na nossa encarnação atual. Vai exigir trabalho. Como tínhamos feito aqui o comentário no início do nosso estudo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar suas más inclinações. Vai exigir esforço. Vamos continuar. Com a mente e a emoção tranquilas, que só é conseguido, como nós vimos, pela meditação, pelo despertamento do eu profundo. Aí, com a mente e a emoção tranquilas, experimenta-se o prazer transpessoal planificador, gerando o campo para a capacitação intuitiva. Com ela, mediante o silêncio da mente e a calma dos anseios do corpo, o self é penetrado em profundidade. Vamos analisar aqui item a item desse parágrafo. Com a mente e a emoção tranquila, experimenta-se o prazer transpessoal planificador, gerando o campo para a capacitação intuitiva. Vamos comentar até aqui. Olha, o que é esse prazer transpessoal planificador? É algo que certamente nós ainda não experimentamos, pelo menos a contento, que é perceber dentro de si níveis de satisfação, de bem-estar, de plenitude, e que não advém de conquista de valor no campo material nenhum. Não é porque você conseguiu o excelente emprego que desejava, ali é um momento de alegria passageira. Por mais que dure algum tempo, você depois vai estar reclamando de seu trabalho, se não tiver trabalhado o despertamento do seu eu profundo. Não vai ter trabalho nem salário que lhe diga, tá bom, você já alcançou. Isso não existe no ego. No ego você é um eterno satisfeito. Por mais que você consiga, nunca vai ser bastante. Isso é o ego. Agora, nesse campo que nós estamos tratando aqui, do despertamento do eu profundo, não. Aí é o seguinte, é você se perceber em momentos, independente do lugar, do local, da situação que você está, aonde você se sente muito bem com você mesmo. Não é porque você achou a companhia ideal, porque você está no trabalho ideal, porque você recuperou sua saúde se estava doente, não é nada disso. É algo que nasce, brota e planifica-se dentro do nosso íntimo. E advém naturalmente, como o texto até mesmo diz, de você se sentir, sabe como? No controle e não sendo controlado. Porque quando a aparente felicidade nossa vem das coisas materiais, nós estamos sob o controle delas. Se elas saírem, a nossa aparente felicidade vai junto. Mas quando a felicidade que a gente está agora percebendo e usufruindo vem do nosso íntimo mais profundo, não está mais vitimizado
pelo transformismo das circunstâncias do campo material. É essa a questão. E depois, coisa maravilhosa, veja o que é que vem em seguida: gerando o campo para a capacitação intuitiva. Sabe o que é que isso significa? Acalmado mais as emoções, as contrariedades, os conflitos internos em nós, o nosso psiquismo se torna mais fácil de perceber as ideias, sugestões, orientações dos espíritos do bem, do nosso espírito protetor, dos espíritos que trazem e trabalham as ideias de progresso e de benefício para a humanidade. Advém de a gente ter trabalhado essa conquista de aquietação interior. E aí poderíamos até dizer: que mais poderíamos desejar? Porque veja, vamos fazer aqui ainda uma reflexão em cima do que eu disse agora. O que é que nós mais poderíamos desejar? Sabe o que é? Nada. Porque o desejo está muito vinculado ao ego, viu? Se a satisfação e a plenitude veio do nosso íntimo, chegou. Chegou. Não há o que desejar mais. Chegou. Poderíamos até dizer que seria um pouco do sinônimo do samadhi, da iluminação que os nossos irmãos orientais divulgam em suas doutrinas. Alcançamos o nirvana interior, conquista do despertamento do nosso eu profundo. Vamos aqui para a segunda parte desse slide. Com ela, mediante o silêncio da mente e a calma dos anseios do corpo, o self é penetrado em profundidade. Olhe, por favor, depois deem a nota do café, porque esse café ele tem um traço pessoal. Então, com ela, à vontade. Ximalha, né? Não, mas tá bem. Tá bem. Mas veja só, essa tranquilidade que você disse, parte da imposição do ego, ela não está só aqui no encarnado. Quando a gente volta à questão dos livros de André Luiz, a gente percebe a preocupação do espírito desencarnado nas tarefas de linha de caderno. A gente tira por aquele caso que ele conta, onde aquela moça no mapa do corpo, né, que ela procura ajuda, que ela diz que o corpo dela está perfeito demais. Que ela pede e tira algumas das perfeições que ela ajuda que vai atrapalhar ela. A gente também lembra da reencarnação do irmão Sérgio, também por ele muito preocupado sem conseguir se ligar à mãe pelo medo de reencarnar. Exato. A gente também lembra de outro fato do livro de André Luiz também, daquele irmão nosso lá que ele disse que pede que a espiritualidade não facilite a vida dele de jeito nenhum aqui na Terra. Então, essa preocupação, ela vem desde o outro lado, não é só aqui como é. Exatamente. E lembrando desse aspecto, eu quero dizer o seguinte, que com o Espiritismo surgiu o que nós poderíamos caracterizar como auxílio de mão dupla e recíproco entre mundo material e mundo espiritual. Hoje nós estamos dentro do que nos é revelado pela doutrina espírita, sendo coparticipantes. Muitas vezes nós nos desdobramos à noite e vamos para reuniões no plano espiritual, e durante o dia, muitas vezes, o plano espiritual se desdobra e participa de reuniões no campo material. Claro que isso sempre houve ao longo da história da humanidade, só que com o surgimento do Espiritismo, isso ganhou um incremento e a possibilidade de uma coparticipação consciente que nunca antes houve.
Então hoje nós podemos, por exemplo, estar aqui reunidos, materialmente falando, conscientes, esclarecidos de que, pelos liames do pensamento, pelas vibrações do magnetismo humano, que se entrelaça com o magnetismo do plano espiritual, somos coparticipantes, muitas vezes, em estudos e esclarecimentos simultâneos. Isso que nós estamos aqui procurando trabalhar em psicologia, não é só voltado para nós, é também para o plano espiritual. Sobretudo porque muitos espíritos adentraram-se na outra realidade no nível de consciência que a grande maioria de nós ainda nos encontramos. Então a gente tem que ver que muito desses enfoques que a gente está tendo aqui segue para os dois lados. É isso que eu poderia dizer. Bom, concluindo aqui esse slide, quando diz: com ela, mediante o silêncio da mente e a calma dos anseios do corpo, o self é penetrado em profundidade. Como é essa história? E a gente vai ter que refletir aqui em alguns ângulos diferentes. Como é essa história de penetrado o self? O self é aquela parte que nós temos aqui compartilhado, nosso eu profundo, da nossa essência maior, que nos vincula ao Criador. E aí ele é também penetrado, mas como? Joana aqui nos propõe, através de todos esses contextos e em torno do nosso eu profundo, de que podemos minuciar essa viagem, essa busca, essa penetração do nosso eu profundo, de tal maneira que isso passe a ser mais assim palpável ao nosso entendimento. É claro que isso é algo que antes não houvera ainda sido alvo de revelações e talvez até de estudos mais aprofundados na própria doutrina espírita. Isso está acontecendo agora com essas obras. Com essas obras nós estamos sendo chamados a fazer as seguintes reflexões, que aqui eu coloco mais algumas. A percepção da realidade do mundo das formas de um ponto de vista onde o espírito consiga criar convicções e certezas de sua existência sem necessariamente, de maneira nenhuma, estar confundido sequer com o personalismo transitório em que presentemente ele se mostra na sua reencarnação. Puxa, isso vocês podem ter certeza, é difícil para o entendimento de alguns espíritas. E eu vou mais adiante um pouco, para o entendimento de muitos espíritas, por exemplo, é difícil entender que se evolui como homem e como mulher. E de que quando o espírito, através da sua progressiva caminhada em direção à perfeição, faz isso, é sem traumas, é sem conflitos, é sem problemas. E é claro que o psiquismo, os ideais, o campo dos sentimentos e das emoções passam por diferenciações profundas, mas que de maneira nenhuma atinge a individualidade profunda do espírito. Esse é o problema, ou a questão, e diríamos a solução, graças a Deus. Nada da conjuntura material afeta o nosso eu profundo. O nosso eu profundo, ele aloja as possibilidades em ambos os campos evolutivos, como homem ou como mulher, em qualquer nível de compreensão que possamos alcançar. Ele está lá dentro e é intacto para isso. As experiências no campo da forma são experiências transitórias, temporárias, necessárias para o despertamento da nossa consciência profunda. Nossa consciência profunda está além de todo o campo de vicissitudes do mundo material. É esse o problema. Aliás, é a solução, graças a Deus.
A solução, graças a Deus, é que o nosso eu profundo, a nossa consciência no que ela tem de mais ligação com o Criador, não é atingida por vicissitudes nenhuma do campo da forma. Então, não nos preocupemos. Vamos continuar aqui com o próximo slide. A sua percepção da realidade aumenta, facultando-lhe a conquista do conhecimento, a sabedoria que decorre da informação e da ação do amor, que o projeta em outras dimensões do Espírito. Ora, antes de analisar o conteúdo desse parágrafo, que está no livro Ser Consciente, eu quero reforçar algo que ultimamente temos dito aqui nesses estudos a respeito da felicidade. O que é preciso reforçar? A proposta de felicidade que nós estamos tendo aqui nesse estudo de psicologia de Joana de Ângeles desconstrói tudo o que antes a gente acreditava que era felicidade. Tudinho mesmo. Por que eu digo assim? Porque até o presente momento em que nós estamos nos entendendo mais nessa caminhada de despertamento do eu profundo, todos os aspectos de compreensão que tínhamos sobre felicidade limitavam-se ao mundo das formas. Aqui nós estamos sendo chamados ao entendimento e à percepção de que a única felicidade real, e que é aquela que nós buscamos desde quando nos afastamos das leis de Deus, não está no mundo das formas. Pelo contrário, foi aí onde nós nos enganamos desde que nos afastamos das leis divinas. Porque a primeira coisa que levou a qualquer um de nós aqui nos tornarmos espíritos cheios de mazelas, cheios de problemas, de doenças de outras encarnações, foi o quê? O afastamento das leis de Deus. Por causa de quem? Do ego. Porque houve um momento na nossa criação onde nós dissemos, certo, mas eu tenho liberdade, pronto, então eu quero ir por aqui. Esse quero ir por aqui, que era ir fora das leis de Deus, gerou a gente até o momento atual. Então, essa é a questão. Só há essa felicidade real na reharmonização nossa com as leis divinas. Essa reharmonização ocorre na medida em que o nosso eu profundo vai despertando e as conquistas e valores que o nosso ser passa a oferir não são mais no campo das formas, mas no campo íntimo e profundo, nos valores e nas virtudes intrínsecas ligadas por natureza às leis de Deus. A virtude da paciência, da calma, da esperança, da fé. Todas as virtudes que são apresentadas no Evangelho, elas têm um campo em comum. Não estão no ego, nem nas satisfações transitórias da matéria. Então, voltando ao que estávamos dizendo, aqui é um trabalho de desconstrução. Desconstrução dos valores enganosos em que sempre acreditamos que era sinônimo de felicidade. Agora estamos num campo novo. A sua percepção da realidade aumenta, facultando-lhe a conquista do conhecimento, a sabedoria que decorre da informação e da ação do amor que o projeta em outras dimensões do Espírito. Ora, o que aqui está sendo dito a nós é o seguinte, vejam só. Sabe qual é a maior dificuldade nossa de penetrarmos de forma consciente e certa na realidade atemporal, na realidade espiritual, na realidade que continua depois da morte do corpo? Sabe qual é a maior dificuldade? Todos os campos que nos ligam e prendem a matéria.
Então, quanto mais a pessoa ela está ainda embotada e sabotada por desejos do corpo, por desejos de posses, por desejos de posições, mais ela não consegue penetrar conscientemente a realidade fora da matéria, a realidade adimensional, a realidade espiritual plena. E não consegue porque não tem dentro dela elementos que possam gerar qualquer nível de sintonia, de frequência que possibilite a percepção. Então, quanto mais o espírito está vinculado aos instintos, às necessidades puramente fisiológicas, mais cego para a realidade do espírito. Não tem para onde. Agora você imagine a que patamares de possibilidades nós somos convidados a usufruir, na medida em que agora temos a consciência de que somos os donos, os diretores do que a gente pensa, sente e se emociona. Que o nosso eu profundo pode nos dar caminhos, instrumentos, forças para encarar tudo aquilo que é do campo do desejo, que está profundamente vinculado ao ego, como área do seu domínio e não área na qual ele é dominado. Na medida que isso vai acontecendo, nós vamos de uma forma espontânea, proposital, intencional, vinculando-nos à realidade espiritual. E é por isso que o texto diz assim: a sua percepção da realidade aumenta, facultando-lhe a conquista do conhecimento, a sabedoria que decorre da informação e da ação do amor, que eu projeto em outras dimensões do espírito. Quanto mais quietude íntima, quanto mais pensamentos e emoções sob domínio, mais o espírito se habilita a perceber, interagir, ser mais sensível à realidade espiritual. Elevada, porque há uma realidade espiritual que nos puxa para baixo, ligada à espiritualidade inferior, que nos atropela e estimula as necessidades instintivas e desequilibradas. Mas a espiritualidade elevada, aquela que interage com os benfeitores da humanidade, essa vem do domínio do espírito sobre o jugo da matéria. E é isso que nós somos convidados à possibilidade de usufruir, na medida em que vamos trabalhando o despertamento da consciência. É essa a questão. Olha, não se preocupem, porque essa questão da felicidade, possivelmente nós iremos ter ainda outro estudo em cima dela. Objetiva, eu vou dizer uma coisa engraçada: vencer-nos pelo cansaço. A gente ouvir tanto essa história, ser martelado tanto, que a gente passa até a dizer: meu Deus, eu vou dar uma chance, eu vou acreditar que seja. Será que é? E depois de ser muito martelado, porque olha, não é brincadeira. Se nós formos analisar a quantidade de vezes que a gente acreditou que felicidade era encontrar a pessoa certa, a pessoa certa, essa a união certa, a conjugação certa, o controle sobre as necessidades básicas do campo material. Poxa, isso seria maravilhoso. Quantas vezes a gente já acreditou nisso? E quantas vezes a morte nos desenganou? E quando não, as circunstâncias humanas. Porque muitas vezes as circunstâncias humanas, mais cedo ou mais tarde, puxa o tapete e a gente mete a cara no chão. Diz aí, Rosana. Mas olha, não é a necessidade de reparação, a necessidade de auxiliar, a necessidade de entendimento com o próximo,
insensível, se torna indiferente ao que está acontecendo para alcançar essa elevação. Não. Certo. Vai se tornar tudo, vai dar tudo certo. Tudo bem. Veja só. Eu vou apenas antecipar um comentário, porque os últimos slides vão tratar, esses últimos slides desse estudo, Planificação pela Felicidade, vai tratar justamente disso. Aonde Joana de Ângeles vai dar a ideia de que, olha, isso aqui não é um convite à alienação, não. É um convite, pelo contrário, para através de uma decisão consciente sua, na qual você se identifica de uma forma muito mais plena com o seu Deus interior, poder aí sim ajudar o próximo, envolver-se em auxílio, em resolver até provas que você trouxe para essa vida com a máxima eficácia possível. Porque fora desse contexto de despertamento do eu profundo, nós somos craques em resolver uma prova e criar duas. Veio para resolver um problema? Veio, realmente. Para ajudar o próximo, ajudou, atrapalhou dois. E aí volta com aquela bagaceira lá para o mundo espiritual. É isso que a gente fez inúmeras vezes. Então, dentro dessa proposta que é inovadora, de despertamento do eu, de planificação pela felicidade, é para nos habilitar aí sim cumprir o que é necessário cumprir e com a máxima eficácia possível. Eis a questão. Agora é claro, antes que Kleiner faça alguma indagação, mas é claro que nós estaremos constantemente em luta com o nosso ego, associado aos inimigos espirituais, que poderão muitas vezes nos dar ideias contrárias a essa que nós estamos tratando aqui. Porque quer queira ou não, e vocês podem concordar comigo, vocês sabem que tem uma turma que não vai achar e não gosta nem um pouco que a gente seja feliz dentro dessa proposta de felicidade de Joana de Ângeles, né? Vocês sabem que tem um bocado de gente, encarnada e desencarnada, que se puder, através de induções, de sugestões, atrapalha. Porque nós estamos indo aqui ao ponto, o calcanhar de Aquiles, das vinculações doentias que a gente manteve durante muitas encarnações com muitos espíritos que foram vítimas nossas ou ainda são. Então não tenha dúvida, tem uma turminha aí que essa história que a gente está comentando aqui, o que é isso? Isso vai levar para onde? Vai te deixar alienado. Isso é conversa dessa turma. E a gente é vinculado a um bocado de atrapalhações. A gente sabe que tem um grupinho, se tem alguns espíritos do bem que quer fazer o máximo para que a gente aproveite a encarnação de forma positiva, tem um outro grupinho que o que puder puxar a gente para dar umas derrubadas boas, estão puxando e dizendo, não, que é isso? E aí nós? E a gente fica como? Porque tem uma turma de espíritos comuns à nossa caminhada evolutiva, que se a gente estiver muito bem com a vida, eles vão dizer, gente, e eu? Eu estou aqui infeliz. E eu estou aqui infeliz porque você me deixou infeliz. Veja só como é, olhe, é por isso que é uma batalha, viu? Essas propostas que a gente está tendo aqui é uma batalha interior, na qual tem muita gente que vai tentar atrapalhar. Pois não, Cleide? Acho que parece que eu falei tanto que o Cleide disse que está aqui. Consegui desconectar lá. Deixa eu falar uma coisa quando ela lembra. Cadê o microfone? Tem dois microfones. Olha, ô Rosali, dá ela o microfone para a pessoa ouvir. Não, assim, fazer só uma contextualização do que você está falando, assim, já por lado pessoal. Eu digo, meu Deus, agora a coisa vai florar mesmo. Porque se eu já vivia correndo, tipo assim, tentando correr de pessoas que não é a pessoa certa, e agora muito bem não posso esperar a certa. Ajude-se mais. O ideal e realmente o caminho que é trilhado e de forma muito bem clara nesses estudos é o seguinte:
resolva seu caso primeiro com você mesmo. Quando você estiver bem resolvido, bem harmonizado e bem em paz consigo mesmo, agora tudo que ocorrer fora traduzirá o reflexo do que você já estabeleceu dentro. O problema todo nosso dessas buscas que se frustram muito no campo externo é porque a gente projeta nos outros aquilo que na verdade a gente não resolveu com a gente mesmo. Se a gente tiver resolvido muito bem com a gente, não há começa por aí, termina a ansiedade. E a ansiedade em relação a isso é um dos inimigos nossos que mais sabotam a percepção que a gente pode ter se é o ideal ou não é o ideal. Como a gente ainda não se resolveu bem com a gente mesmo, é complicado. Bom, depois Clênia se lembra? Lembrou, né? Se demorar, eu esqueci. Outra pergunta que gostaria que ela fez sobre a insensibilidade que se adquire em determinadas circunstâncias no nosso dia a dia, de modo geral, generalizado. O conhecimento da doutrina espírita ajuda a compreender os fatos. Quando a gente tem essa compreensão, não é que a gente fica insensível, é que a gente tem muito limite e sabe que está tudo certo e que Deus está conosco em todos os momentos. Mas eu estava assistindo hoje uma palestra que eu achei bem interessante, né? O diálogo, né? As duas palestras. Um Haroldo falou na questão do desânimo que está acometendo as pessoas de modo geral, que a gente não caísse nesse desânimo. Porque também aí existe uma influência espiritual. O índice de suicídio aumentou bastante, principalmente entre jovens. E, pasmem, até na área de medicina, jovens que estão fazendo medicina com os estudantes. E assim, quando um se suicida, parece que desencadeia. Os outros também ficam querendo suicidar-se. Né? Então, para a gente refletir sobre isso. E outra questão que ela disse assim, a gente já passa para a visão neurocientífica do que é médico. Em outro tempo que ela estava voltando, ela falou assim, existe diferença entre preocupação e ocupação. Você vê uma cena na África, o pessoal ali no momento de fome, uma miséria, aqueles ditadores, aí você se preocupa, né? E fica pensando naquilo e tal, mas o que é que você faz para mudar aquilo? Aí é onde entra a ocupação. Aí você junta as pessoas, faz uma campanha, arranja um donativo, alguma coisa você faz, é ação. Então a gente não é só ficar no sentido de preocupação, é de agir. Porque se a gente ocupar a mente da gente com a ação, a gente sai desse marasmo. Sem dúvida. E uma mudança mais de transformação no meio equilíbrio. Era Bom, só essa ótimo. Bom, entrando nesse slide, porque nós temos muitos slides sobre essa desconstrução da pseudo-felicidade que acreditamos ao longo de muitas encarnações, não se preocupem, mas vamos entrar aqui mais um aspecto. Quando diz aqui, agigantando-se a consciência, o ser alcança paranormalidade superior. A proposta que Joana aqui nos diz não é para só médios ostensivos não, é para todos nós. Na medida em que a gente aquieta a mente, domina as emoções inferiores, assume em termos de despertamento da consciência a diretriz do que a gente pensa, quer e sente, nós passamos a trabalhar um campo vibratório magnético em nós, que possibilita isso aí, o quê? Interrelacionar-se com os seres de faixas espirituais mais elevadas, vivendo no corpo e fora dele em plenitude. É claro que a consequência natural do que nós estamos tratando aqui é o quê? Entre outros aspectos, podermos, ao longo das nossas atividades diárias,
estar conscientemente desperto em termos de imortalidade, de plenitude existencial, de estar se sentindo bem, independente do momento temporário, existencial em que estamos. Então isso pode se dar em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde nós ao longo do dia a dia, interrelacionamos-nos com as pessoas. Mas vamos continuar aqui, avançar um pouco mais. Assim alcança a iluminação, a bem-aventurança, que são as expressões máximas da felicidade. O encontro com a vida espiritual pujante se torna uma perene fonte de alegria, refletindo-se em todas as coisas e pessoas. Abortado o engano do jogo transitório da matéria, a identificação com a realidade plena espiritual, consequentemente, traz a iluminação, a bem-aventurança, a felicidade, que são expressões máximas. O encontro com a vida espiritual pujante, forte, se torna uma perene fonte de alegria. Isso é proposta para nós aqui encarnados, né? A mensagem do livro de Joana de Anjos não é para os desencarnados, não. É para nós encarnados. E a proposta é realizável. Não é utópica, não. É para a gente mesmo. É para o espírita. Não é para Espírito Santo, nem elevado. É para nós mesmos. Desde que a gente se proponha conseguir ou fazer. Adiantemos mais um pouco. A consciência, portanto, iluminada, é a responsável final pela felicidade. No começo é apenas vislumbrada, intuída, até tornar-se realidade, sem a necessidade de alienação do mundo. Aqui já toca um pouco no que a gente havia falado quando Roseli citou a questão de envolver-se com as provas, as necessidades que a gente traz na encarnação. Mas vamos analisar esse tópico aqui com mais detalhes. A consciência, portanto, iluminada. Isso quer dizer que nós temos uma consciência não iluminada? Exato. Uma consciência que Joana usa muito nos livros de psicologia dela, de sombra, reflexo do nosso passado espiritual não resolvido, e que sabe quando seria resolvido plenamente no jogo do ego? Nunca. A dívida que nós contraímos, há um tempo atrás eu tinha ouvido uma palestra de Haroldo Dutra Dias sobre isso. Era sobre justiça e misericórdia das leis divinas. As dívidas acumuladas que nós temos, dos erros, crimes, vícios do passado, é uma lista impagável. Se fosse para nós estarmos na encarnação atual, no exato lugar que mereceríamos, frente aos desatinos que fizemos no passado, não se tem ideia onde é que a gente estava, de que maneira estava, porque a coisa é muito errada. É por isso que a proposta de solução que se dá através da vivência do amor, sobretudo ligado ao despertamento da consciência do eu profundo, é porque é feito de uma forma intencional. De uma forma intencional é feito um redirecionamento da carga energética negativa e perturbadora nossa do passado para as construções do bem. Porque se fosse para pagar na letra, nós não conseguiríamos pagar. Mas aí a misericórdia e a bondade divinas canalizam
para que a gente pegue esse quanto de energia negativa e pesada e utilize-a em ações do bem, em vez de ficar tentando reparar aquela área de negatividade, é pegar aquela carga energética em ações renovadoras do bem, do amor, sobretudo quando alicerçadas no despertamento da consciência, da forma mais qualificável possível. Voltando aqui ao texto. A consciência, portanto, iluminada, é responsável final pela felicidade. Então, deixemos bem claro esse lado da questão. Quem determina as possibilidades reais de conquista de felicidade é a nossa consciência. E a nossa consciência não tem nada a ver com os valores transitórios do mundo material em que nos encontramos. Então, aí não há... Daqui em diante a gente só se engana se quiser e gostar de continuar enganado. Aí a gente pode continuar se enganando. Assim, às vezes a tristeza que a gente às vezes se pega, ou a sensação de culpa, ela faz parte dessa consciência da sombra que você se refere aí? Ou realmente ela pertence à consciência adormecida, mas que de alguma forma o espírito ainda se sente a vibração da culpa, a vibração da responsabilidade que está aqui, de alguma forma a gente não tem nada que seja envolvido. Olha, toda a vinculação de culpa nos associa aos espíritos infelizes do plano astral, assim como interagem com as vibrações magnéticas das pessoas infelizes encarnadas, cuja causa maior está no passado culposo nosso. Só que é exatamente aí aonde essa proposta de psicologia de Joana é mais libertadora, porque ela nos chama a reflexões e percepções que antes nós não tínhamos antes. Uma delas que eu aproveito para lembrar aqui é: culpa não resolve nada, aliás, cria um caso novo. Então, se a gente agiu mal, fez o mal a alguém nessa encarnação ou numa encarnação passada, certo? Fez. Nem adianta se dizer que se sente culpado. O que adianta, isso a gente já teve estudos aqui, é: assuma a responsabilidade, reflita e agora atua, haja de modo novo. Só isso. Não, mas eu me sinto muito culpado porque eu fiz... Pronto. Isso aí é criar um caso novo, porque toda vez que a gente se sente culpado, a gente sabota os níveis de percepção da lição que aquele erro poderia nos dar. Porque é interessante quando se analisa a culpa sob o ângulo da psicologia de Joana de Ângeles, porque é assim, é como se, através das estruturas do ego sabotador, quando a gente diz que está se sentindo culpado, sabe o que é que está havendo de forma sutil e indireta? A gente está querendo dizer assim: eu estou querendo pagar aquilo que eu fiz sofrendo agora. Então eu estou me sentindo culpado, estou sofrendo, estou me sentindo culpado. Então eu já estou pagando. Sabe qual é o resultado disso? É não pagar, não assumir a responsabilidade e nem crescer com o erro. O resultado é só esse. O inverso é quando a gente assume a responsabilidade e diz: poxa, fiz errado. Fiz errado e não vou fazer mais. Estou consciente de meu erro. Mas não abre o campo à culpa, porque culpa não resolve, não paga nada. E Paralisa, sabota e faz com que a gente não perceba a lição que poderia ter colhido ali. O que mais ocorre com as pessoas que se sentem culpadas, sabe o que é?
repetir erros. A pessoa comete um erro grande com alguém, ou num relacionamento, ou em uma transação comercial, e diz, mas como eu fui burra ou burro. E aí se sente culpado. Sabe o que vai acontecer? Daqui a algum tempo vai errar do mesmo jeito. Porque naquele momento em que a pessoa fica ali se ogerizando porque fez aquele absurdo e não reflete sobre por que fez, para não fazer de novo, passado algum tempo, é meio caminho andado para repetir o mesmo erro. É por isso que tem aí inúmeros os casos de pessoas que se separam, casa de novo. Aí, meu Deus, de novo, pessoa errada, e aí se separa para se casar de novo, e aí se separa. Agora por quê? Porque na verdade, desde a primeira vez que a pessoa se separou, ela não refletiu sobre as lições e o que tinha para aprender no relacionamento, para que aquele tipo de situação não voltasse a acontecer outra vez. Sabe o que é que a pessoa fez e é muito comum nessa área? Culpar o outro. Deu errado, porque também era com a pessoa errada. Fosse com a pessoa certa, tinha dado certo. Mas foi com a pessoa errada e deu errado. E não reflete e não aprende nada. Sabe o que é que vai fazer? Vai repetir o erro de novo. E depois vai ficar culpando o outro de novo. Até que quebre a cabeça o suficiente e diga, não, peraí, não pode ser assim, eu já me casei 3 vezes, já vai ser a 4ª, e aí? E não dá certo com ninguém, e é todo mundo errado, e é só eu certo. Até que a pessoa comece a refletir que alguma coisa ela precisa aprender nas experiências erradas que houve, porque não é possível. Mas isso é o resultado mais direto de culpa e de não assumir a responsabilidade. Porque se assumir e se refletir, aprende e cresce. Pois não, Clênia? Alguma observação? Com relação à culpa, ela é muito teatralismo, né? Porque desde os primórdios que esse sentimento é cultivado. Essa desgraça. E é uma coisa assim, a gente tem encarnações, né? Viveu em lugares diferentes, em culturas diferentes. E esse sentimento é um sentimento assim que é difícil de se trabalhar por ele. Obviamente que a doutrina espírita dá a solução, né? Em você reparar aquilo que você fez de errado, e principalmente o conceito de Jesus enquanto está caminho, para não depois separar exatamente. o processo obsessivo lá do plano espiritual. Eu lembro. Aí eu acho que, desculpa, só Pois não, à vontade. eu acho que para quem socorra, isso tem que ser um trabalho muito interno de cada um de nós, porque cada um está dando uma evolução diferente. Para uns pedir desculpa é muito fácil, para outros é mais complicado. É a questão do orgulho. Aí, uns têm de uma forma mais acertada, outros têm de uma forma mais moderada, mais firme, né? Sem dúvida. E quando você não quer pedir essa desculpa, você não quer reparar, obviamente que você está arranjando mais débito para a sua vida. É claro que para nós espíritas em que estamos estudando essas lições de Joana de Ângeles, a gente não pode se comparar ao entendimento da maioria do mundo materialista que está aí fora, né? Porque lidar com culpa, com desequilíbrios emocionais, como a humanidade aí lida, é compreensível. Agora, o espírita consciente da imortalidade, da reencarnação, ficar esperneando em emoções de desequilíbrio e tristes, como a maioria da humanidade, aí, pelo amor de Deus, só através de cacetada e de sofrimento. Mas pelo fato de você ter uma religião que isso parece, não afasta você Não. da vivência comum de todo mundo. Exato. Você vem de uma criação onde você, principalmente a mulher. A mulher ela vive numa sociedade onde ela é culpada por tudo. Então, quando você é criança, que determinadas coisas acontecem com você e você não sabe, mas por que está fazendo isso comigo? Aí vem uma pessoa que você vai pedir socorro, não, você vai encarar. Se você falar alguma coisa, você vai ser culpado porque vai desencadear alguma coisa. Você cresce naquela
É por isso que todo esse estudo que nós estamos tendo aqui, e que é inovador nesse aspecto, é justamente para chamar nossa atenção para aquilo que antes, mesmo a doutrina espírita, não havia chamado a atenção. E quais são os aspectos que aqui rapidamente eu posso alinhar? O primeiro deles, o de que a maioria de nós, até o momento em que esteja trabalhando realmente, seriamente, o despertamento da consciência, até esse momento não ter chegado, nós normalmente não queremos ser felizes. Nós adoramos ser infelizes. Nós já viciamos-nos em frustração e sofrimento. Isso está intrínseco no nosso passado reencarnatório. Então, quando agora a gente vê uma proposta inovadora de felicidade e que não depende de coisas do mundo material, internamente em nós há todo um campo de vivência no nosso inconsciente que diz: não, e é assim, e é fácil assim, não. Então veja, a gente está aqui tentando fazer um trabalho de mudança de perspectiva a partir do despertamento do eu profundo. Senão, você não consegue se auto-observar. Esse é um ponto aqui que é importante ressaltarmos. Mesmo o espírita, que ainda não trilhou, de certa forma, sequer o conhecimento que nós temos tido aqui nesses estudos, ele se identifica assim, vê só: espírito, perispírito e corpo físico. Ele sabe que isso existe, ele não vai além disso. Aqui nós temos sido chamados a atenção de quê? No espírito há todo um grupo e um conjunto de dimensões e de realidades que precisam ser descobertas, trabalhadas, canalizadas e resolvidas. Quando a gente é chamado à meditação, à reflexão do despertamento do eu profundo, a gente está sendo chamado a fazer algo que a maioria dos espíritas nunca fez. Então a gente está tendo instrumentos de usufruir uma possibilidade consciencial e de vida que não tínhamos tido antes. Então é muito importante, eu quero apenas ressaltar, porque a hora vai adiantada e o estudo nosso hoje o último slide que nós iremos analisar é esses 6. Vai continuar esse tema de hoje a 8, no horário normal, às 16 horas. Mas o que eu quero ainda trazer frente às observações que vocês colocaram é a seguinte: primeiro, eu vou analisar agora só pelo lado espírita, não vou falar nem de quem não é espírita. A grande maioria de nós espíritas, a grande maioria, não teve noção de que ele, espírito eterno, tem uma individualidade que se diferencia do psiquismo atual na personalidade em que ele se encontra. Essa personalidade, para ele, é transitória. Não é ele. Sabe quantos espíritas sabem disso? Ou já ouviram reflexões sobre isso? Pouquíssimos. A maioria se identifica com, sabe com o quê? Eu vou dizer em termos irônicos. A maioria de nós espíritas se identifica com a bagaceira que é a mente dele. Então, a mente da grande maioria, a bagaceira que eu digo é o quê? Inúmeros conflitos, inúmeras amarguras, inúmeras frustrações, inúmeros sabotamentos e sofrimentos interiores. Isso é ele. Essa é a beleza. Que, aliás, ele sabe que essa beleza ele vai levar para o mundo espiritual. Vai ser um céu. Porque o espírito está aqui encarnado, cheio de frustrações e de problemas, ele vai levar um céu junto. Haja inferno, entre aspas, para dar continuidade ao que ele não conseguiu resolver na Terra. E vocês podem entender, porque a gente já teve vários estudos em cima disso, esse entendimento é da maioria aí, que está na maior batalha para superar um vício, exemplo.
no qual se identificou plenamente. E talvez a luta vai ser a encarnação inteira. Então é preciso, diante de uma perspectiva inovadora que a gente está tendo nesses estudos, dar o que eu já citei aqui uma vez, mas é a expressão que mais caracteriza o que nós estamos propondo aqui: dar um salto quântico, sair da dimensão das frustrações reencarnatórias, dos autossabotamentos, da felicidade ridícula, que toda vez a gente acreditou e quebrou a cara, ou durante a encarnação ou quando desencarnou. Então a gente está tendo um convite de superar isso e ver nessas coisas situações e circunstâncias a semelhança de brinquedos que durante muitas encarnações a gente acreditou e deu maior valor e que agora não tem mais sentido. Então isso que antes poderia ser até um grande campo de aspiração e de objetivos para nós, agora a gente está sendo chamado a considerar como brinquedos de certa época que a gente precisa largar e usufruir possibilidades, realidades, plenitude e felicidade que antes não houvéramos tido. É isso que está sendo proposto. Nós vamos para a prece de encerramento, mas Camila quer fazer uma observação, porque a hora... Não, faça. O que eu estou entendendo que Rosélia está querendo dizer, desde o princípio, quando ela começou a perguntar, ela está querendo dizer que não é fácil praticar, que existe os empecilhos, que existe a educação que já veio desde quando você não era espírita, era católico, sei lá o quê, a criação, a cultura, o machismo muitas vezes da sociedade, tudo isso atrapalha e faz com que impeça com que a gente pratique tudo que a gente Exatamente. Tem. Mas se a gente for pensar assim, como os pais já estão dizer, sempre se apegar ao que a gente está, não é, o que a gente está, e não aos problemas e às frustrações que todo mundo tem, seus problemas, cada um num nível diferente. Mas aí, se fosse assim, não existiria a prece para ajudar a gente, a prece, a terapia, o psicólogo, o psiquiatra, a sociedade, os amigos, uma boa conversa, as religiões, os livros, tudo isso é a proposta, assim, eu acho, né? Essa coisa pessoal que eu estou falando com isso, mas Tudo bem. vai ajudar a gente, nós somos ali no pensamento da representação de todo mundo. Todo mundo tem as suas frustrações, todo mundo tem os seus problemas. E a gente vem aqui, ouvir o que o Soares falou, que Joana Diana expõe, e os livros, e a prece principal, eu acho que sempre ajuda muito, né? A gente adquirir mais força para a gente superar aquilo que vem, que virá, e que a gente já passou e ainda acontece na nossa mente, né? Não é fácil. Mas a gente tem que ter um pensamento positivo que a gente vai passar. E não se apegar àquilo que já passou, os problemas que você foi, que você já passou. E sim, que daqui para frente, a partir daquele ponto, você vai tentar melhorar. Apesar da sua educação, apesar do que você passou quando era criança, apesar das suas frustrações, apesar de tudo isso, diga assim, a partir de agora, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, eu tentar um objetivo diferente. De evolução espiritual ou de pessoa psicologicamente, entendeu? Mas que a gente escuta e que Joana passa através de livros e pensamento e tal, e Soares, ajuda, por pouco que seja, ou não, depende de cada um, querer também a força de vontade ajuda, da gente ter um impulso e sair de onde a gente está, para pelo menos um passinho mais na frente. É claro que, perante isso que Camila colocou, nós temos muitos adversários interiores. Todo mundo tem. E esses adversários nos propelem muito ao apego. E, curioso, ao apego às imperfeições, ao apego às frustrações, às imperfeições morais que a gente traz. E sempre dizendo, olha, é difícil. O quê? É muito difícil. Então a gente precisa estar atento a isso. Infelizmente a gente vai interromper agora e voltaremos de hoje a 8, se Deus nos permitir, 4 horas da tarde. É rapidinho, Soares.